Já falamos com as crianças sobre ela identificar a razão desse sentimento. Por quê? Porque elas vão chegar com esses sentimentos na igreja. Então, quando a gente começar a conversar com elas, por que você está se sentindo assim? Olha como é importante. Elas vão identificar o sentimento, vão identificar a causa do sentimento. Daí chegou a hora da gente acolher a emoção dessas crianças. Para essa parte do acolhimento, você pode ter uma caixinha como essa, ó. Como estou me sentindo hoje? Lembra que eu falei da gente deixar essa prática no nosso dia a dia do Ministério Infantil? Então deixa essa caixinha lá no Ministério Infantil e daí você faz dentro da sua aula um momento em que ela vai falar como ela está se sentindo hoje. É dessa maneira que a gente trabalha a saúde emocional, no dia a dia. Então você faz uma caixa como essa, ó, e daí você faz, coloca o título lá e você diz, ó, essa daqui é a caixa dos sentimentos e ela vai ficar na nossa sala. E toda aula a gente vai falar dos nossos sentimentos. E você disponibiliza para elas, para esse momento de acolhimento das emoções, papeizinhos em que elas vão escrever o que elas estão sentindo ou desenhar. Outra coisa que você pode ter aí na igreja também são os emoticons, né? Você pode deixar eles já preparadinhos, um para cada sentimento. E daí ela pega e ela coloca na caixa. Então, duas opções: ela desenhar ou os emoticons. Dá para usar os dois. Um dia ela vai pegar o emoticon, outro dia ela vai desenhar. É muito importante que você peça para ela identificar, colocar o nome. Porque às vezes as crianças vão relatar coisas que você pode continuar orando. Que você pode não, que você deve continuar orando. Depois que elas colocaram os sentimentos aqui, você ora com elas e depois você pode continuar orando. Dentro desse acolhimento, o que é importante? Quando a criança disser, por exemplo, hoje eu estou me sentindo triste, ela desenhou aqui o desenho, ela triste, chorando. Se ela quiser, ela pode falar do motivo da tristeza ali, diante de todo mundo. Você pergunta, você quer falar porque você está triste? Se ela disser, não, eu não quero, você fala assim, então depois você pode conversar comigo em particular para falar da sua tristeza. Isso é muito legal. Ela pode dizer, eu tô com vergonha. Vergonha do quê? Então depois você pode vir conversar comigo sobre isso. E nesse momento em que ela falou, a gente acolhe e a gente traz a palavra de Deus. Por exemplo, ela disse que ela tá triste. Quando ela disser que ela tá triste, você pode trazer o Salmo 35b, que diz assim, a tristeza é algo passageiro. Quando a gente fala da tristeza com as crianças, a gente diz para ela que a tristeza é como passar por um túnel, tem começo, meio e fim. E que ela não pode ficar muito tempo triste, porque quando ela tá muito tempo triste já é uma depressão. Então, quando ela falar que tá triste, você lê com ela o Salmo 35b, que diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, fala dessa transição. Vamos colocar essa tua tristeza diante de Deus? E daí você ora com ela. Quando ela relata que ela tá com medo, ela tá com medo, aquele medo apavorante, você lê com ela o Salmo 56:3, que diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Você coloca dentro do coração dela confiança. Quando ela diz que está alegre, que bom, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias ou Filipenses 4, que diz, alegre-se sempre no Senhor. Daí quando ela diz que está calma, sempre traga os versículos que vão de encontro ao que? Aquele sentimento dela. Olha que livro maravilhoso que é a Bíblia. Por isso que o título do nosso curso é ABC das Emoções na Bíblia, porque a Bíblia ela respalda tudo isso. Quando ela diz que está com raiva, você traz o texto de Tiago 1, do 19 ao 20. Lembre-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para falar, para ouvir, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Olha que interessante. E assim a gente vai trabalhando, baseados nos textos bíblicos. Esse último texto bíblico que eu falei é Tiago 1, do 19 ao 20. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. E assim a gente vai acolhendo.
Acolhemos aqui na caixinha, acolhemos com o desenho, acolhemos com o texto bíblico. Muito legal, né? Dentro do nosso material, a gente tem essas caixinhas. Olha que lindas! As caixinhas para você deixar lá no Ministério Infantil, para que as crianças coloquem os papeizinhos com os desenhos. Com os desenhos, olha que graça! Então, ela faz o desenho e ela coloca dentro. Ah, hoje eu estou calma. Então, coloca aí o desenho da calma dentro. Ai, hoje eu estou triste. Coloca aí dentro. Olha que legal. E o legal dessas caixinhas que a gente tem é que ela tem o desenho da criança expressando o sentimento, o personagem, a parte lúdica que a gente criou e o nome. Muito legal, né? A gente tem de todos os sentimentos que a gente está trabalhando. Tristeza, ó a menina triste. Ó a nebulosa triste. A alegria, o Just e ó, a Estela. Nós temos 6 caixinhas dessa daqui. Mas se você não quiser utilizar esse material, você pode fazer a sua caixinha do acolhimento de sentimento, que também é muito legal. Muito importante essa parte do acolhimento. Professor, ore com suas crianças, coloque diante de Deus esses relatos, essas experiências, esses sentimentos que elas trazem. Quantas vezes as crianças entram e saem do Ministério Infantil tristes, angustiadas, às vezes a criança está em luto, às vezes porque perdeu um parente, perdeu alguma coisa e a gente nem sabe. A gente pega o nosso material lá e vamos lá, vamos correr atrás dos objetivos, vamos ministrar a aula. E a gente não para isso, para esse acolhimento. Então, quando a gente fala de receber as crianças, a gente fala muito de boas-vindas e isso é algo muito legal. Mas eu quero desafiar você a colocar esse acolhimento da emoção da criança no Ministério Infantil. Eu não tenho dúvida que isso vai ser um divisor de águas no Ministério Infantil da sua igreja. Porque muda tudo. Muda tudo. Tudo. E nós vamos estar fazendo tudo isso à luz da palavra de Deus. Eu trago como solução, como alento para esse sentimento dela o quê? O que a palavra de Deus diz. E isso vai fazer toda a diferença.